Devocionais, a Bíblia toda em um ano. Hoje, 1 Crônicas, capítulos 4 a 6. Continuamos a nossa leitura do livro das Crônicas e precisamos ser relembrados de que a grande mensagem desse livro é: ainda pertencemos ao Senhor. É um livro escrito para aqueles que estavam retornando do exílio e que agora precisavam reaprender ou relembrar a aliança do Senhor, bem como a aliança feita com Davi e a construção do templo por Salomão. O capítulo 4 ele recomeça a descendência de Judá. Ele aponta para outros aspectos dessa descendência, dessa tribo. Agora, o uso da tribo de Judá não é mais ligado à pessoa de Davi, ao rei de Israel, aquele com quem Deus fez a aliança de que o cetro jamais se apartaria de sua casa, de que ele governaria para sempre por meio da sua descendência. A ênfase agora em Judá é com uma tribo. A descrição feita no capítulo 4 é para mostrar que Judá era uma das 12 tribos de Israel. Em seguida é descrita a descendência de Simeão e a descendência de Ruben, e também o motivo pelo qual ele não é mais visto como o primogênito. Afinal de contas, o direito de primogenitura é dado a José, e não mais pertence a Ruben. A descendência de Gade também é anunciada antes de relembrarem a história das tribos do leste, as tribos que ficaram a leste do Jordão, ou seja, a tribo de Ruben, a tribo de Gade e a meia tribo de Manassés. E essas tribos falharam, pecaram contra o Senhor e foram os primeiros a serem levados. Foram rapidamente derrotados por Pul, por Tiglat-Pileser e também pelos demais reis da Síria. O capítulo 6 dá um enfoque maior aos levitas, apresentando também as suas funções no templo, bem como os cantores, que também trabalhavam no templo. É possível nós observarmos nesses 3 capítulos a ênfase em cidades, em locais, em tarefas. Isso mostra justamente o propósito que essa cronologia, que essas descendências e listas cumprem nesse livro. O foco era mostrar justamente o local onde habitavam e assim estabelecer uma melhor organização para aquele povo que estava voltando do exílio. Ao mesmo tempo, esse tipo de lista apresentava as tarefas feitas pelos levitas e pelos cantores e como funcionava o templo para que aqueles que voltavam do exílio e nunca haviam visto Judá, Israel de forma organizada, compreendessem as funções e a centralidade do templo nesse convívio do povo de Deus. Assim, o propósito, o objetivo desses textos é reafirmar a identidade do povo de Deus no pós-exílio, por meio dessa memória das tribos e especialmente dos levitas, destacando que o culto, a herança espiritual e a fidelidade ao Senhor permanecem centrais. Mesmo com o exílio e a dispersão, a estrutura do povo e do culto não foi esquecida. O plano de Deus continua, inclusive, com a restauração das famílias sacerdotais e do serviço no templo. Isso é algo muito relevante para aquele contexto daqueles que voltavam ao exílio, como nós veremos nos livros de Neemias, de Esdras e também na profecia de Ageu. Esses textos apontam para 2 linhagens que convergem no reinado de Cristo e também no seu sacerdócio. A tribo de Judá e a tribo de Levi apontam para as funções que Cristo exerce como rei e sacerdote. Sendo o filho de Davi, Jesus herdou esse trono eterno. Era sobre ele que o Senhor havia profetizado e anunciado e prometido a Davi um reino eterno. E também é nele que converge o sacerdócio, não por ser da linhagem de Levi, mas sendo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre. O exílio das tribos e essa reorganização aponta para a necessidade de uma restauração mais profunda, uma restauração que só poderia ser realizada por meio do verdadeiro rei sacerdote. Essa volta do exílio mostra a necessidade de que Cristo traga o seu povo de volta do exílio da presença de Deus. É através de Cristo que nós podemos nos reaproximar de Deus e assim vivermos sobre o seu governo e também como um reino de sacerdotes, como aqueles que vivem para interceder e também vivem na dependência do grande rei, vivem com uma vida sacrificial que glorifica ao Senhor.
Como aplicações para nós podemos ver nesses textos que Deus é um Deus de ordem e fidelidade. Ele conhece nome por nome das famílias, sabe exatamente suas histórias, sabe onde viviam. É o Senhor quem estabeleceu os limites e o tempo da nossa habitação para que nós o buscássemos. Essa é parte do discurso de Paulo em Atenas, no Areópago, e que nos lembra do domínio de Deus sobre toda a terra. Além disso, podemos ver também que a infidelidade leva à queda, mas o Senhor, com a sua graça, preserva e conduz o seu povo à restauração. Por meio de Cristo, nós somos trazidos de volta, após a queda, que fomos levados pelo nosso pai, por Adão. Por meio do segundo Adão, somos restaurados por Deus. E agora podemos viver na presença de Deus. E o culto é central nessa vida diante de Deus. A nossa identidade está marcada justamente pelo culto a Deus. Que a nossa vida seja desfrutada na presença de Deus, como um culto que louva aquele que nos comprou, nos restaurou e nos trouxe de volta do exílio de sua presença.